Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Henrique Souza, eu sou repórter de política do Diário de Pernambuco. Essa semana eu produzi uma matéria que gerou bastante repercussão sobre o grau de escolaridade dos candidatos a vereador aqui no estado. Segundo o site do TSE, quase 80% deles nunca pisou numa universidade e 82% não chegou a concluir o curso superior. Além disso, a gente tem outros dados interessantes, como o fato das candidaturas masculinas serem o dobro das femininas e termos candidatos entre 16 e 93 anos. Para debater um pouco da repercussão desses números para a eleição e para o pós-eleição, porque muitos deles vão ser eleitos, a gente convidou duas especialistas na área, a cientista política Priscila Lapa e a socióloga política Jéssica Miranda. Esse tema, né, do grau de instrução dos vereadores, ele é muito debatido no Brasil, mas ele veio com muita força nas eleições desse ano, quando a gente tem capacidade do cidadão de acompanhar, né, isso já vem sendo aprimorado ao longo das eleições, ele acompanhar melhor todas as etapas do registro da candidatura até propriamente o dia da eleição. A gente, historicamente, no Brasil, culturalmente, né, falando de cultura política, a gente associa o vereador a uma espécie de despachante de luxo, né, aquela pessoa que faz a conexão entre a comunidade, entre a sociedade e a prefeitura. E aí, muitas vezes, o critério de escolha do cidadão para o seu representante se torna exatamente um critério muito mais assim político. Por exemplo, a capacidade do partido que a pessoa está, se ele é próximo ou não do candidato a prefeito. E aí vira realmente uma distorção clara do papel que constitucionalmente a gente tem estabelecido para o vereador, para as câmaras municipais. Primeiro, a gente precisa entender a cultura política do Brasil, né? Nós, aqui no Brasil, a gente não tem uma cultura política tecnocrata, como acontece na Europa, onde os políticos recebem, de fato, uma formação acadêmica para seguir uma carreira profissionalizante dentro da política. Aqui no Brasil, a gente é herdeiro de uma cultura paternalista e coronelista, onde a maioria dos políticos, eles entram dentro da política por conta de um capital político e carismático. Então, quando a gente olha para o mandato legislativo, agora com esse olhar, né, de uma atuação técnica, aí sim, faz sentido que a gente cobre não necessariamente o ensino superior, mas que a gente cobre que o candidato ele tem esse respaldo técnico, ele precisa ter isso. Então, como é que se solucionou isso no Brasil? Se criaram os cargos, né, públicos dentro dos gabinetes, para que o parlamentar ele tenha uma assessoria técnica que possa fazer esse papel por ele. Acontece que a gente distorceu isso também no Brasil, e 90% desses cargos, né, podemos dizer assim, da grande maioria, eles não são ocupados por critérios técnicos. E aí acaba que o mandato parlamentar fica efetivamente muito desqualificado. E a Câmara acaba sendo mais uma casa de aprovação daquilo que vem do Executivo do que de construção, né, de contribuição para o processo legislativo. Mas a gente também tem que pensar no mandato como algo político, numa relação de representação entre cidadão e representante público, entre o ator político. E aí, não necessariamente, a gente sabe que esse dado da escolaridade, ele reflete um pouco o que somos, né, como sociedade. Menos de 20% da sociedade brasileira tem o ensino superior. Na verdade, eu não entro nesse mérito de falar sobre representatividade, né? A gente precisa entender isso de uma perspectiva muito mais complexa. Prefiro insistir na questão de um líder, do líder carismático, que ainda é muito forte no Brasil, né? Apesar da política de cotas dentro dos partidos, percebemos que para que mulheres permaneçam ativas, né, no exercício de uma vida partidária, é preciso de condições favoráveis. Quando a gente entra nesses espaços de poder, a gente precisa ter que lidar com outras formas de violência, né? Como a questão da violência simbólica. Na América Latina, de uma forma geral, o perfil parlamentar é muito parecido com o perfil mediano do parlamentar brasileiro, com a diferença que quase nenhum país da América Latina adota o nível de federalismo que a gente tem no Brasil. E uma coisa que se tem muito comum, principalmente olhando para países europeus que acabam inspirando muito, né, as democracias latino-americanas, é você ter conselhos de formação local, não remunerados, para poder exercer essa função de legislador e amparar as políticas públicas no nível do município. Para o executivo, você cria critérios de idade, né, para você ser prefeito, por exemplo, você tem que ter uma idade mínima, governador, presidente. Não, e a escolaridade ela nunca entra como um critério para nenhuma categoria política, justamente para você não criar, seria antidemocrático, em princípio, você criar algum tipo de barreira de assim, só os cidadãos com esse tipo de característica que são capazes de representar os seus semelhantes. Quando a gente fala de política, a gente precisa entender que a política é um campo de poder, um campo de disputa, como diria o sociólogo francês Pierre Bourdieu.
Para que a gente seja competitivo dentro desse campo de poder, é preciso que a gente tenha uma soma de capitais, né? O Bourdieu vai dizer que o capital social é importante, o capital econômico é importante, o capital político é importante, o capital cultural é também importante para fazer com que as pessoas, né, que as figuras públicas, eles sejam ativos dentro desse campo de poder e competitivos. O Brasil, ele tem uma herança escravocrata, e o racismo estrutural, além de todas as desigualdades socioeconômicas, afastam pessoas negras desse espaço de poder também. Isso é uma herança desde o nosso período iluminista, onde é o homem, né, branco, que é a representação do ideal de civilização. E essa representação, ela perdura até hoje no nosso imaginário social e coletivo. Eu acho que cabe ao cidadão ter mais clareza do que ele quer também, né? A gente meio que nos últimos anos discutiu muito, como no debate eleitoral, o que a gente não quer. A gente não quer corrupção, a gente não quer isso, a gente não quer aquilo. Mas o que é que a gente quer? E a gente, na eleição municipal, cobra tudo, bota todo o nosso nível de cobrança no executivo, no prefeito que vai ser eleito, e tira o peso da eleição para o vereador, que vira uma grande piada, né, com a educação política, rever realmente o papel do cidadão também, de cobrança, de participação, na construção desses mandatos e levar mais a sério o nível de responsabilidade que é você ser um legislador no seu município. Eu acho que a gente precisa pensar na democracia representativa como uma crise. A gente está vivendo uma grande crise de representatividade, onde a população ela perdeu a confiança nas instituições, né, e perdeu também as confianças nos nomes políticos. A cada dia que se passa, a gente percebe que a democracia participativa é um grande apelo para superar essa crise de representatividade. E se a gente quiser, de fato, construir um país muito mais justo, levando em consideração as múltiplas realidades que constituem a nossa nação, né, que é a realidade da mulher, a realidade do negro e a realidade do pobre, a gente precisa oferecer meios, né, educacionais, econômicos e políticos, para que todos possam participar dentro desses espaços de poder, seja nas instituições, na sociedade civil organizada, que precisa estar, sim, atuante na produção de leis e ação pública dentro do nosso país.